Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Hidrocarbonetos, um episódio da série Funções Orgânicas. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas constituídas exclusivamente pelos elementos carbono e hidrogênio. Isto mesmo, só apresenta apenas esses dois elementos na sua estrutura. Os hidrocarbonetos mais conhecidos são os derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene, o diesel, o butano e o propano, que são encontrados no gás de cozinha. Os hidrocarbonetos são divididos em cadeias abertas e fechadas, sendo que as cadeias abertas são classificadas como alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. As cadeias fechadas são classificadas como ciclanos, ciclenos, ciclinos e aromáticos. Então, vamos começar a falar das cadeias abertas. O alcano é constituído de cadeia saturada, ou seja, cadeia que só apresenta ligações simples, como por exemplo a cadeia butano, que só apresenta ligações simples na sua constituição. O alceno, também chamado de alqueno, apresenta uma ligação dupla na sua cadeia. Exemplo: o alcino, também chamado de alquino, apresenta uma ligação tripla na sua cadeia. Exemplo: para decorar ou aprender esses conceitos é muito simples. Perceba que o que diferencia o nome dos termos é apenas a penúltima vogal. Veja o alceno. Sua penúltima vogal é a E, a segunda vogal do alfabeto. Segunda, 2, então representa uma ligação dupla. O alcino, a sua penúltima vogal é a I, a terceira vogal do alfabeto. Terceira, 3, então representa uma ligação tripla. Sacou a parada? Vamos continuar. E o alcadieno? Bem, preste atenção, o DI vem de 2 e o E é a penúltima vogal. Então representa o quê? Isto mesmo, representa ligação dupla. Portanto, o alcadieno representa duas ligações duplas. As ligações duplas podem vir de um mesmo carbono, chamado de alcadienos acumulados, separados por uma ligação simples, chamada de alcadienos conjugados, ou separados por pelo menos duas ligações simples, chamados de alcadienos isolados. Antes de falar sobre os hidrocarbonetos fechados, vamos falar sobre algo que não foi explicado. Você deve estar se perguntando: e estas fórmulas? O que elas são? Bem, estas fórmulas representam as fórmulas moleculares dos respectivos hidrocarbonetos. Exemplo: o alcano apresenta a seguinte fórmula molecular: CnH2n mais 2. Esta fórmula é a fórmula molecular padrão dos alcanos. Muita gente usa para estimar a quantidade de hidrogênios a partir da quantidade de carbonos. Vamos pegar o butano como exemplo para explicar melhor esta fórmula. Quantos carbonos o butano tem? 4, não é isso? Então, substituindo N por 4, temos C4H2 vezes 4, que acabamos de substituir, mais 2. 2 vezes 4 mais 2 dá igual a 10. Portanto, a fórmula molecular do butano é C4H10. Vamos contar a quantidade de hidrogênios para ver se realmente dá 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Portanto, esta fórmula molecular está correta. Pause o vídeo e tente fazer a mesma coisa com essas duas cadeias. Lembrando que a primeira cadeia é um alceno e a segunda cadeia é um alcino. Bem, se a sua fórmula molecular deu C5H10 ou C6H10, então o resultado está correto. Agora vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada. A lógica é semelhante aos carbonos de cadeia aberta. A penúltima vogal apresenta as ligações simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Por exemplo, os ciclanos, também chamados de cicloalcanos, como a penúltima vogal já indica,
são cadeias fechadas que apresentam apenas ligações simples. Os ciclenos ou cicloalcenos, cadeias fechadas com uma ligação dupla. Os ciclinos ou cicloalcinos, cadeias fechadas com uma ligação tripla. E por último, o aromato, que apresenta o anel benzeno, que nada mais é do que uma cadeia fechada que possui 6 carbonos com as ligações duplas e simples intercalando. Um exemplo é o benzeno, o tolueno e o naftaleno. Pois bem, pessoal, estas são as 8 classificações dos hidrocarbonetos divididos em cadeias abertas e fechadas. Por isso é só, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu e um abração.